São nossos convidados neste Now às 10, Vítor Prior, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e José Saldanha Matos, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Foi responsável pela consultoria ao Plano Geral de Drenagem de Lisboa e também ao Plano de Controlo de Inundações de Faro. Bom dia a ambos, sejam bem-vindos. José Saldanha Matos, começando por si, vamos em primeiro lugar às razões. Porquê é que há um problema constante, frequente de escoamento de águas, em concreto na Grande Lisboa, que só deverá ficar resolvido ou minimizado, pelo menos, com esta obra grande que está a ser feita, que é o túnel de drenagem? Antes de mais, um aspecto positivo, e vai um pouco contra a narrativa, contra a percepção, é que se nós compararmos as fatalidades de há 100 anos, o número de fatalidades, com os que acontece agora, o número que acontece agora é menos de metade. Por acidentes naturais, fatalidades por acidentes naturais. E a razão é a forma como se gera o território. Por exemplo, em 1967, as cheias de 25 e 26 de novembro, morreram 700 pessoas e ficaram destruídas 20 mil casas. E por isso a ação... Nesse aspecto houve um avanço e uma melhoria em termos de capacidade de ação também das autoridades? A Agência Portuguesa de Ambiente, a CCDR e os municípios, no sentido de não deixar construir em linhas de vale, em linhas de cheia, etc. Por isso, esse aspecto é um aspecto positivo. Agora, as ameaças e os desafios crescem com o tempo, por efeito da ocupação do território, da impermeabilização e o efeito das alterações climáticas, eventos extremos e subida do nível do mar, que em zonas costeiras tem um efeito muito grande. Se ocorre uma chuvada em praia-mar, não existe disponibilidade gravítica para o escoamento. Portanto, temos hoje mais risco de inundações do que, por exemplo, há 100 anos, como estava a dizer? Sem dúvida. Ou seja, o que quero dizer é, hoje em dia, por causa da ocupação do território e por causa das alterações climáticas, estes riscos, as ameaças aumentaram. Mas a proteção a essas ameaças, nos países desenvolvidos, as infraestruturas, etc., também sofreu uma evolução muito grande. E, do ponto de vista de cidades de Lisboa e das outras, há sempre, a solução passa sempre por dois tipos de medidas. Não é? As medidas de adaptação, ou seja, projeta-se o futuro, projetam-se os cenários e dimensionam as infraestruturas para transportar esses caudais. Com coletores e, por exemplo, com túneis, como acontece em Lisboa. E vamos explorar já de seguida também essa construção, essa intervenção. Vítor Prior, pergunto-lhe em concreto sobre a tempestade de ontem, se já é possível, eu já vi que nos trouxe dados sobre isso, fazer uma contabilização daquilo que foi a água que efetivamente caiu, para percebermos se estamos perante um fenómeno habitual para a época do ano ou não. Portanto, vamos começar por aquilo que me parece mais importante e que tem sido mais falado, portanto, os raios que foram registados em 24 horas. Portanto, desde as 8 da noite de terça-feira até às 8 da noite de ontem, cerca de 40 mil raios, que é um número bastante elevado, mas temos a considerar que cerca de 30 mil são raios dentro das nuvens ou entre nuvens. Portanto, são as tais descargas negativas? É essa a diferença ou não? Não. Portanto, eu estava a dizer cerca de 30 mil entre nuvens e depois temos 10 mil positivas ou negativas. Portanto, a polaridade depende se é a nuvem que está carregada positivamente e a Terra negativamente, ou negativamente a Terra e positivamente a nuvem. Portanto, tem a ver com o sentido da corrente. E em termos de perigosidade, as descargas positivas são... Em termos de perigosidade, ambas são perigosas. As positivas são mais intensas e, portanto, mais perigosas, mas também as positivas são menos frequentes. Mas não foi normal o número de relâmpagos ao qual assistimos ontem? Não é uma situação habitual, mas eu tenho um exemplo de 29 de outubro de 2002, portanto, uma situação que eu recordo bem porque foi na fase inicial em que o Instituto instalou a rede de detectores de trovoada, portanto, a rede estava a funcionar há um mês ou dois, portanto, essa rede na fase inicial, porque agora já foi remodelada, não permitia detectar os raios entre nuvens e dentro das nuvens, foi um número inferior, mas a situação é muito semelhante e comparável. Portanto, podemos dizer que estas situações não são frequentes, mas não é nova.
Já volto assim para a questão também da água que não me respondeu e da chuva, mas José Saldanha Matos, há uma intervenção que está a ser feita em Lisboa já há algum tempo, foi escolhida por de certa forma ser aquela que causa menos constrangimentos para a população. Acompanhou este processo enquanto consultor, pergunto-lhe se esta é a obra mais eficaz para aquele que é o problema de escoamento de águas da Grande Lisboa e o que é que efetivamente vai mudar a partir de 2026 ou 2027, consoante a altura em que a obra fique concluída. Obrigado. Por isso, basicamente, normalmente, este tipo de questões não se resolve com uma solução. Resolve-se com um conjunto de soluções. Resolve-se com uma estratégia. As cidades e as regiões devem ter estratégias. As estratégias são conjuntos de medidas. Medidas físicas, os túneis são são intervenções que são necessárias, são importantes, resultaram de um conjunto de decisões e de multicritério, entraram aspectos ambientais, sociais, além de técnicos, mas este tipo de solução precisa de ser complementado com outras soluções. Por isso, medidas de adaptação é reforço de coletores, que existe no Plano Geral de Lisboa. Estas medidas complementares. Exato, medidas complementares. Não é? Há medidas estratégicas estruturantes, como são o caso dos túneis. Que é os túneis. Reservatórios no sistema, bacias de detenção e outro tipo de solução que é chamada solução de controle na origem. As soluções de controle na origem são soluções descentralizadas, que também existem no Parque Eduardo VII, na Lagoa da Zamachoeira, ou seja, são um conjunto de intervenções que permitem reduzir os caudais na origem, isto é, antes da entrada da rede de coletores. Por isso, o conjunto... Deve ser uma aposta a fazer em complemento ou paralelamente àquilo que está a ser já construído, que são os túneis. Os túneis são muito importantes porque protegem toda a zona baixa de Lisboa, Alcântara, Terreiro de Paço, toda a zona baixa, porque os túneis fazem desviar os caudais que vêm de cima. Em zona urbana, a resposta do sistema é muito rápida, quer dizer, começa a chover passar 10 ou 15 minutos, por causa das velocidades de escoamento são muito altas. Assistimos a isso, por exemplo, na zona de Alcântara, de cada vez que há uma tempestade forte. Podemos esperar que, a partir do momento em que esta obra esteja concluída, isso deixe de acontecer? Pelo menos na zona de Alcântara? Podemos. Isto quer dizer, se com 2/3 do sistema, a Ribeira de Alcântara é canalizada e é transportada por um túnel de grandes dimensões diretamente para a Santa Apolónia, ali no terminal dos Cruzeiros. Existem 2 túneis que são intervenções estruturantes. Mas, como eu digo, para o plano, no seu conjunto, ser eficaz, além dos túneis é preciso reabilitação de coletores, é preciso bacias de retenção, é preciso descargadores, é preciso sumidores e sarjetas, que são aquelas coisinhas pequeninas, mas que é importante para a água ir para baixo, para não termos um problema de inundação em cima e os coletores lá em baixo estarem em superfície livre. Por isso há um conjunto de intervenções que dá sentido também... E que a autarquia deve focar-se depois de construir o túnel. E por isso deve complementar, para os túneis serem eficazes, é preciso também um conjunto de intervenções. Vítor Prior, estava-lhe então a perguntar há pouco se percebemos se a quantidade de água que caiu ontem foi ou não habitual e gostava também que nos esclarecesse a partir de que momento, em termos de quantidade de chuva, é que suscita que o IPMA acabe por ativar um aviso e acabe por se fazer um alerta de cheias ou de inundações ou passar essa informação à Proteção Civil. Sim, eu, portanto, ainda respondendo à sua pergunta inicial, sobre as quantidades de precipitação, é claro que este ano hidrológico começou no dia 1 de outubro, está a ser acima do valor normal. Posso dizer só no dia 1 de novembro, portanto, na chuva do dia 1 de novembro, a quantidade de precipitação registada em Coimbra, Bencanta, foi superior ao valor normal e foi um recorde do mês de novembro, portanto, só no dia 1. Com estas quantidades de precipitação, portanto, estamos bastante acima daquilo que é o valor normal. Relativamente à chuva de ontem, podemos dizer que a quantidade de precipitação em 24 horas variou praticamente de 0 milímetros desde o Algarve até cerca de 100 milímetros no norte, portanto, em Braga. Portanto, quantidades de precipitação apreciável. Relativamente aos avisos, o Instituto Português de Malha da Atmosfera emite avisos para a precipitação, para o vento, para raios, agitação marítima, como sabemos e têm falado, e, portanto, há níveis a partir dos quais é aviso amarelo, laranja, vermelho. Posso dizer, aviso vermelho é 60 milímetros em 6 horas, ou 40 milímetros a partir de 6 horas. Isso tem sempre a ver com a quantidade de chuva e não com a morfologia das cidades? Não, é só a quantidade de precipitação que está prevista.
Acompanha esta previsão de que falávamos há pouco, de que as alterações climáticas também vão trazer uma maior preocupação em termos de inundações, fenómenos extremos, Sim, tempestades portanto, constantes? Alterações climáticas é aquilo que todos os dias, desde manhã à noite, nos bate à porta. Portanto, todos os dias se diz que os eventos extremos têm cada vez maior magnitude. Portanto, às vezes cada vez mais forte. Isso mais ao verão e ao calor extremo. Sim, mas as tempestades também são... Sim, em termos de precipitação, que é aquilo que estamos a falar, portanto, a magnitude é maior e os eventos, portanto, de curta duração ou de precipitação muito forte são mais frequentes. É de precipitação, mas também da temperatura. Sabemos que ano após ano é batido o recorde de temperatura média anual, o recorde da temperatura média do mês de agosto, os extremos que praticamente nos últimos anos têm sido sempre batidos e, portanto, tem a ver com as alterações climáticas. Só para concluirmos, José Saldanha Matos também esteve responsável por orientar aquilo que são os projetos que estão previstos para Faro. É uma zona também problemática, já assumida pelo autarca nestas últimas cheias, e terá obras dentro de um ano e meio ou dois, sensivelmente. Estamos a falar de uma intervenção completamente diferente da de Lisboa. Os princípios são os mesmos, por isso adaptar, por isso fazer cenários, admitir os caudais de ponta e dimensionar as infraestruturas para acolher. Mas aqui não há túneis. Não há túneis. Mas, ao mesmo tempo, também ter soluções de mitigação. E tudo isso também tem o plano de Faro. Ou seja, soluções de aumentar a infiltração e a retenção descentralizadas, soluções de reforço de coletores. Existe também previsto para a segunda fase uma estação elevatória para, se ocorrer uma grande precipitação e, ao mesmo tempo, haver o praia-mar, para ter certeza que as zonas baixas estão protegidas. Por isso, este conjunto de intervenções, infelizmente, ainda não penso que não houve verba para concretizar, porque todas elas requerem investimentos avultados. Há um aspecto também muito importante e que foi já um bocadinho inventado, que são os sistemas de monitorização e aviso. Os sistemas de monitorização e aviso complementam as infraestruturas, porque se houver casos, se tivermos um bom sistema de modulação e um bom sistema de aviso, a mesma precipitação causa menos prejuízos, porque as pessoas têm tempo de sair, os carros escolhem outros percursos. E portanto, há investimentos que poderiam evitar prejuízos que todos juntos já poderão ser quase iguais ao valor total destes investimentos. É isso. O sistema de monitorização e aviso, que não são grandes investimentos, permitem a mesma solicitação causar menos prejuízos. Por isso, não só são medidas físicas de construção, há medidas como sistema de monitorização, aviso, sensibilização, capacitação, que têm sentido para quê? Para dar mais resiliência à cidade, para proteger mais a cidade, os cidadãos e os bens. Agradeço os esclarecimentos. José Saldanha Matos, Vítor Prior, muito obrigada. A continuação de uma boa quinta-feira. Obrigado. Muito obrigado. Hoje, a preocupação não é